Olá, meus amores. Hoje, nós vamos dar continuação, tá? Ao capítulo 1 do livro 2 de artes, que vai trazer mais o que é arte rupestre, que a gente já começou a ver na semana passada, quando a gente viu o período neolítico e o período paleolítico. Do latim artes rupes, que significa arte sobre rocha, a arte rupestre é o termo dado ao registro de imagens que podem ser gravadas ou pintadas em um suporte rochoso, como cavernas, grutas e paredões de pedra. As técnicas de gravura é a técnica de gravar em diversos suportes por meio de incisão ou entalhe, ficou conhecida como arte como gravura. O termo também é empregado para se referir ao papel para o qual uma gravação feita em um suporte foi transferido, utilizando-se assim um tipo de tinta. Há duas formas principais de gravura, as feitas em relevo e as feitas em superfície. Na gravura em relevo, como a gravura em madeira, que vocês já conhecem, que é a xilogravura, partes do desenho recebem tinta e são mantidas intactas, enquanto as demais são escavazadas. Na gravura em superfície, como na gravura em metal, os sulcos criados pelos artistas transmitirão a tinta ao papel. Conforme o material e o suporte utilizados, a gravura receberá nomes diferentes, como a xilogravura, litografia, água forte, serigrafia, talho doce, entre outros. Para gravar arte rupestre, usavam-se objetos que removiam parte do material rochoso ou que abriam a superfície da rocha. A pintura era realizada com os próprios dedos e utilizava-se ferramentas como pincéis, instrumentos de sopro ou carimbos para cobrir a rocha com pigmentos. Apesar de se referir a produções dos povos pré-históricos, o período paleolítico e neolítico, alguns especialistas incluem na arte rupestre representações feitas no século XIX e até mesmo produções de artistas contemporâneos que trabalham com registros em rochas. É importante, ressaltar que além da arte rupestre, que inclui pinturas, desenhos e gravuras na rocha, outra manifestação artística pré-história muito importante é a escultura. Na atualidade, foram encontradas inúmeras peças dessa forma artísticas que datam de tempos muito remotos. Um dos mais famosos é a Vênus de Wildeshaupt, escultura datada do período paleolítico, cerca de 24 mil anos a 22 mil anos antes de Cristo. É considerada uma das mais antigas já encontradas. As Vênus, como são chamadas essas figuras femininas esculpidas, têm em comum seios e ventres fartos, representação que os estudiosos associam à importância da fertilidade para os seres humanos pré-históricos. Assim, os grafismos rupestres e as esculturas pré-históricas ajudam a compor um conjunto de documentos históricos importantes que retratam a vida e os costumes de nossos antepassados. Os sítios arqueológicos e tipos de artes rupestres. Os lugares em que são encontradas evidências do passado humano são chamados de sítios arqueológicos, nos quais são encontrados vestígios como artefatos, pinturas rupestres, objetos, restos de alimentação, instrumentos de trabalho, inscrições, entre outros. No continente americano, há muitos sítios arqueológicos, nos quais foram descobertas importantes produções rupestres. O Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí, por exemplo, tem um dos acervos mais importantes do mundo em pinturas e gravuras pré-históricas, que a gente vai estudar com mais detalhe esse parque na unidade 2. A arte rupestre varia de acordo com a região e com o período em que foi feita. Num período paleolítico, as representações dos seres vivos eram extremamente realistas, enquanto no período neolítico prevaleceram as figuras geométricas e abstratas, ou seja, aquelas que não têm correspondência direta com o que é encontrado na realidade, e as representações dos seres vivos eram mais simplificadas. Foram descobertas muitas manifestações da arte rupestre em sítios arqueológicos de diversas partes do mundo, como nós vamos ver agora com detalhes. Nesse parque são encontrados inúmeros registros rupestres de mais de 20 mil anos, feitos por nativos conhecidos como aborígenes, que viveram nessa região durante a pré-história. Em geral, as imagens representam objetos e tarefas de uso cotidiano, bem como a caça de animais. Os pigmentos utilizados eram misturados à água, formando uma pasta e fixados às paredes rochosas por meio de pincéis, feitos com cabelos humanos, vara, penas de animais, entre outros materiais. São encontradas representações muito realistas de animais, feitas com muita precisão. Além disso, os animais representados nessas imagens denotam
grande imponência e poder, ainda que à beira da morte após serem caçados. Nas pinturas, há predomínio dos tons de ocre e preto, uso de sombras e simulações de relevo, para o qual se aproveitavam também as próprias saliências das paredes. As técnicas de pinturas utilizadas eram muito apuradas e as cores predominantemente são vermelho, preto e amarelo, ou ocre, com exceção de duas imagens. As demais não apresentam composições nem figuras humanas. Na caverna de Lacos também são encontradas sobreposições de imagem, uma em cima da outra. Considerado um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, tem mais de 15.000 pinturas e gravuras, datados de 6.000 a.C., do século I e depois de Cristo. Com esse vasto período de registros, nessa região do deserto do Saara, é possível encontrar imagens de 10.000 anos atrás, passando por descrições bastante realistas da vida cotidiana paleolítica até a domesticação de camelos e cavalos. De difícil acesso, essa gruta apresenta pinturas feitas com pigmentos minerais de cor ocre amarelada, verde e várias tonalidades de vermelho e preto. As técnicas utilizadas eram diversas, como o uso de pincéis, carimbos, sopro, entre outras. Por meio da técnica do sopro, realizada com auxílio de um canudo, as mãos eram registradas nas paredes rochosas e são, em sua maioria, as mãos esquerdas. Tumba pertencente ao conjunto arqueológico do Vale do Boyne, um rio da Irlanda. Sua construção, do período neolítico, baseou-se no dia mais curto do ano, e por isso, somente nesse dia, ao nascer do sol, um fino raio de luz ilumina o chão de uma sala interna da construção. Na frente do monumento, há uma pedra gravada com desenhos em espirais, círculos, marcas de corpos e anéis, linhas paralelas e diversas formas.